Bom, pessoal, estamos de volta aqui ao lado do prefeito Gleidson Bezerra. Já abordamos o tema da saúde, aliás, o tema da educação, que também é saúde, logicamente. E agora vamos diretamente para a infraestrutura aqui da cidade de Juazeiro do Norte. É um tema também que o prefeito foi cobrado no início da sua gestão devido às dificuldades encontradas, prefeito. Mesmo assim, algumas reformas aconteceram, praças, né, foram reformadas, mais de 170 mil metros quadrados de asfalto, quer dizer, como foi que o senhor conseguiu fazer todo esse trabalho se no início da sua gestão parecia uma escuridão só, né? E de repente aí o senhor traz esses números aqui, mais de 260 novas passagens de nível aqui em Juazeiro, que era um transtorno, né? Principalmente dos bairros periféricos de Juazeiro do Norte. Como é que está sendo feito esse trabalho da infraestrutura? Esse gargalo aí, ponto da Rua Rio Barbosa, que foi entregue também, prefeito? O senhor fica à vontade para o senhor discorrer a respeito desse assunto, mas primeiramente eu gostaria de saber da construção da ponta Rui Barbosa. Deu uma complicaçãozinha no início, né? Verdade, Pedro. É importante a gente salientar que, no tocante a esse assunto de infraestrutura, Juazeiro do Norte padece de dois grandes males, né? Primeiro, que é uma cidade que ela não cresceu, ela inchou. Juazeiro cresceu muito rápido e cresceu desordenadamente, muitas vezes com ocupações clandestinas e autorizações de loteamentos que não correspondem ao que está previsto em lei, com arruamento certo, com calçamento certo, porque para se fazer um loteamento tem que ter uma série de requisitos que precisam ser respeitados. Tudo bem, Juazeiro cresceu e a gente tem que enfrentar o desafio. Ocorre que nós temos duas situações que são gravíssimas. A primeira delas, a falta de drenagem no nosso município, que é histórico. Eu posso citar aqui alguns exemplos para vocês, como aquele ali, a altura do Max, do Atacadão, melhor dizendo, a altura do Açaí, ali da Singer, no Frei Damião, no Campo Alegre, na Lagoa Seca, lá na Rui Barbosa, vereador Antônio Braz, nas Timbaúbas, lá na Jean Ray Wilson, lá no Novo Juazeiro, lá no Socorro, onde precisa requalificar aquela passagem, teve até uma casa que já ruiu. Então, quando você fala de macrodrenagem no nosso município, é um problema Parque gravíssimo. do Tiradentes também, né? Boa parte do Tiradentes, muito bom lembrado. No Novo Juazeiro, terceira etapa, muito bom lembrado. Agora, tudo isso requer muito dinheiro, e é são caro, obras, né, prefeito? caríssimas, e Juazeiro não tem drenagem. Quando não tem drenagem, quando cai uma chuvazinha de 20, 30 milímetros, já é o caos nessa cidade. Então, o desafio é enorme. Saneamento básico, que não é de responsabilidade nossa do município, é de responsabilidade da CAGES. A CAGES que já tinha que ter cuidado do nosso saneamento durante 30 anos, tratou durante 16 anos, não entregou. Foi feita uma renovação do contrato por mais 30 de 2019 para frente. Então, nós precisamos de saneamento. O que é que tem a ver o saneamento? Quando não tem o saneamento, o esgoto corre a ser aberto, ele prolifera o capim entope o esgoto, a água vai para o meio da via. Quando ele vai para o meio da via, ele não combina com o asfalto desbulha e se perde. Quando não tem o asfalto, se desbulha o calçamento. Então, é um caos. Precisa de saneamento, precisa de drenagem. Pronto. Aproveitei essa oportunidade, Pedro, diante da sua audiência, para tentar explicar para a população como é complexo, como a gente tem que cobrar de cada ator envolvido no processo que cumpra com o seu papel. Dito isso, mesmo assim, preste atenção nesse dado, Pedro. Em 2021, nós investimos. Investimento é o gasto com obra e também com pagamento da dívida. 9,5%. O internauta pergunta, 9,5% de investimento é muito ou é pouco? Para que vocês tenham uma ideia, tirando o ano de 2020, que foi um ano eleitoral, que foi de 7,6% do investimento do nosso município, os outros anos o investimento é em torno de 3,5%, 4%. Então, nós investimos logo de cara 9,5%, maior média. Com toda dificuldade. Com toda dificuldade, com dívida estratosférica, com pandemia, com guerra, com tudo que vocês imaginam. Segundo ano de pandemia, margem 9,5% em investimento. O município está em dia com suas contas hoje, prefeito? Hoje em dia. Nós temos um pequeno débito, porque nós pagamos a Previdência 7 milhões e 500 mil de reais. Então, aquilo ali bagunçou um pouquinho nossas finanças e nós estamos em atraso com 2 fornecedores
e colocando a casa em ordem, porque o que estava tudo correto, tudo organizadinho, nós tivemos que tirar 7 milhões e meio para colocar Mas na se não Previdência. faz isso, a coisa piorava, né? O Juazeiro ficava negativado. Se o Juazeiro ficar negativado, Pedro, a gente deixa de receber recursos do governo federal, deixa de receber recursos do governo do estado, aí deixa de fazer as obras que... Foi um sacrifício válido. Válido demais. Né? A gente precisava da CRP. Então, apesar dessa dificuldade toda, é muito bom dizer para você, a ponte da Rui Barbosa, por exemplo. Nós tivemos que concluir aquela ponte que levou cerca de 3 milhões e 800 mil reais de investimento dos juazeirenses. Por que essa ênfase? Porque outras pontes foram feitas no nosso município, mas todas as pontes que foram feitas com recurso do governo federal. Chegou no final das obras, só faltava aquela. O dinheiro já tinha terminado, já tinha sido utilizado. Então, para que a gente não tivesse que devolver o restante do dinheiro, o Juazeiro tinha que complementar. O que tinha não dava para terminar. O que tinha não dava. Sem contar com as indenizações. Exatamente, são 2 milhões de reais só das indenizações. Mais o que a gente teve que aportar de 1 milhão e 800 mil para concluir a obra. Então, ou a gente colocava, ou eu tinha que botar para fora o outro dinheiro que já tinha sido das outras pontes. Qual foi o resultado disso? Terminamos a ponte da Rio... Eu vejo imagens dela, né? Aqui. Nós terminamos a ponte da Rui Barbosa, ao todo quase 3 milhões e 800 mil investidos, com o dinheiro das indenizações também. Uma nova vida ali no bairro, né? Uma nova vida. E além dessas outras, nós fizemos mais de 187 mil metros quadrados de asfalto, mais de 110 mil metros quadrados de calçamento, essas passagens de nível que são um sucesso, né? Acabando com esses esgotos. A gente vai até o final do nosso governo, tentando fazer todas as passagens que sejam possíveis, que os próximos prefeitos também entrem. Afinal de contas, são milhares de cruzamentos na nossa cidade, mas nós já fizemos mais de 260. Então, nós vamos continuar fazendo isso, e foram esses dados que nos entregaram a condição de dizer que Juazeiro investiu 9,5%, né? Muito mais do que o que se verifica na média histórica. Prefeito, eu vou tocar aqui em outro assunto. Eu vi aqui requalificação dos mercados. Dentre elas está o Senhora Santana, e eu queria que o senhor me respondesse uma coisa. Legalmente, aquele mercado dos Rumeiros é de responsabilidade do município ou é do Estado? O pior de tudo, Pedro, é que nós que não ninguém temos sabe. um documento. Não tem nada. Por incrível que pareça, a título precário, nós estamos tomando de conta o município. Por quê? Porque aquele mercado dos Romeiros, ele foi... O início daquela construção era do município, o município repassou para o governo do estado concluiu a obra. Com o tempo, o governo do estado repassou aquela unidade de vizinhança centro, que é onde funciona ali o VaptVupt, para o município, porém o mercado, historicamente tinha gatos, ligações clandestinas, Ministério Público que atuou, eu na condição de vereador participei de audiências públicas com o Ministério Público, enfim... E chegou ao ponto do Ministério Público entregar nas mãos da associação, através de um termo de ajustamento de conduta, entregar, que a gente diz no popular, mas ficou na mão da associação, que por sua vez, ninguém sabia se tinha ligação com a SEASA em Fortaleza, enfim. Agora está conosco, está com o município, documentalmente não há, mas nós estamos tomando de conta dali, e digo de já, é o mais grave. Aqui nós fizemos requalificação nas ruas ali do Mercado Pirajá, do Central, do Senhora Santana, porém... Em relação ao mercado dos Romeiros. É o grande gargalo. É um grande gargalo. Ali, no fundo, é um grande linhado, é um labirinto. Ali todos os comerciantes não já tem falam, atrativo. não dá para passar nenhum freezer para colocar lá dentro. Não tem atrativo. Então, assim, é muito triste porque os nossos permissionários de lá, eles só ganham dinheiro sazonalmente. É só em época de romaria. Quando não tem, fica lá um marasmo, sem funcionar e tudo. Então, o que é que nós estamos fazendo? Estamos levando para lá a prefeitura, com o centro administrativo. Está perto lá, prefeito? Está bem encaminhado. Houve um atraso no pagamento do governo do estado. Estou dizendo a você em primeira mão. Isso é devido ao momento eleitoral ou não? Sim. Muito por conta disso, acredito eu. Porque não tinha explicação para isso. Nós já fizemos medições ali que totalizam mais de 1 milhão e 300 mil reais. Mas já vinha muito antes da eleição, o trabalho já vinha sendo feito. Na minha transição já comecei a tratar com o ex-governador Camilo sobre isso. Mas aí atrasou agora, mas a expectativa, sem atrasos, era que a gente terminasse em dezembro. Com o atraso nos repasses do governo do estado, provavelmente vai ficar para o início do próximo ano. Aí nós vamos tornar ali mais atrativo. Mas o ideal mesmo, eu já ouvi de muitos, parece uma tomada de medida draconiana, mas é para destruir aquilo ali e fazer os corredores como um mercado normal, direitinho, porque daquela forma não dá para passar um freezer, é complexo demais.
e ali tem problema na infraestrutura, problema na elétrica, problema no piso, problema nos banheiros. Ao longo dos anos, Pedro, foram deixando os banheiros e vendendo os Só se boxes. deteriorando, exatamente. Foi se acabando e ninguém fazia nada. Ninguém fez. Então, assim, é o maior gargalo que hoje eu tenho em mãos, porque precisa de recursos para fazer isso. E hoje, por enquanto, atendendo até reivindicações suas, você, ouvindo o povo, muitas vezes você cobra, e com razão, ouvindo a voz do povo, nós estamos fazendo ali paliativos. Paliativo nos banheiros, paliativo na iluminação, vamos ter que endurecer com quem usa gato, né? Exatamente. Enfim, mas são paliativos, por incrível que pareça, porque já na Romaria de Novembro nós precisamos ter agilidade nisso. Deixa eu voltar a outro gargalo também, que o senhor tem cobrado muito. Quantos buracos a CAGES abria por dia aqui em Juazeiro? 130. 130. Eu me recordo que o Zé Maria foi muito feliz, fez uma audiência pública lá no Sereste e foi cobrado melhorias, né, prefeito? Parece que aquele aperto deu certo, que já estão trocando tubulação, não sei quantos milhões era para ser investidos aqui em Juazeiro, e só veio sair do papel depois daquela reunião. Pelo menos eu tenho percebido que é o que acontece, né? Mas tem muitos buracos aí daqui em Juazeiro, né, que não é de responsabilidade do município. A gente não está aqui, tá? Está sendo claro. Que a CAGES só faz, deixa para lá. Na rua Sebastião Mariano ontem aconteceu um caso que levou até um rapaz a óbito, que o buraco é de responsabilidade da CAGES. E está lá ainda o buraco lá aberto, com uma vara no meio e um saco plástico lá para identificar, para que não aconteça mais acidentes. Mas você está apertando, apertando não, cobrando aquele que está dentro do contrato, né, prefeito? Eu acredito como nunca antes visto. Porque eu tenho 12 anos como vereador. Então, como vereador... E sempre denunciava, né? Eu sei o tanto que a gente cobrou. Todos os vereadores de Juazeiro cobraram, foram audiências muitas. E, infelizmente, a gente precisa dizer que a CAGES faz um desserviço na nossa cidade. Lamentavelmente. A gente está falando agora dessas intervenções que estão acontecendo. Aquilo que você vê na sua rua, muitas vezes buracos sendo abertos, aquela tira que fica lá no asfalto, no calçamento. Você passa em algumas ruas de Juazeiro do Norte, é um monte de lombada. Aquela recuperação do asfalto, a coisa terrível. A coisa mal feita mesmo, para ser bem popular, mal feito demais. É terrível, dá uma angústia muito grande no nosso coração, Pedro, em saber que assim, ó, a prefeitura tem problemas que são seus, com certeza absoluta. São muitos os problemas. Só que a grande maioria desses buracos que vocês encontram na cidade, eles são de responsabilidade da CAGES. E quando tapam, ainda tapam naqueles relevos que parecem um monte de lombadas espalhadas pelas vias. Nós estamos cobrando como nunca, nós já abrimos processo administrativo, nós já demos entrevista em rádio, em TV, mas infelizmente a população não sabe. Então muitas vezes acontece um acidente, como esse que vitimou o cidadão, uma vida não tem preço, não tem como calcular mais, não tem como trazer mais uma vida de volta. E aí, infelizmente, a população, cadê a prefeitura? Por que a prefeitura não fez? E corta o nosso coração em saber que tem coisas que são responsabilidade da prefeitura, mas muitas coisas de responsabilidade da CAGES, que ou deixa lá o buraco, que ou deixa o vazamento, e quando corrige mal feito. Então, assim, essa relação, a gente espera que ela melhore, a gente tem cobrado muito disso. O próprio diretor me disse que abria 130 buracos todo dia no nosso município. O diretor-presidente me falou um negócio desse, mas, enfim, a CAGES agora já está, pelo menos, mudando a tubulação do encanamento da água. Com isso, se presume que vai diminuir essa onda de vazamentos, consequentemente, com o tempo. Isso é para os próximos gestores. Para mim, não. Para a nossa gestão, a gente vai enfrentar a buraqueira de todo jeito. Mas para os próximos fica aí, pelo menos, o investimento. Já é um começo, né? É um começo, tem que ter. Tem que ter. Não é obrigado a ser na gestão do Gleice. Que conversa é essa? Juazeiro é muito maior do que qualquer prefeito, do que qualquer político. Então, começa agora, termina depois. E também o saneamento. Aquilo ali não é saneamento. Aquilo ali ainda é abastecimento. É abastecimento. Então, nós temos que cobrar que o saneamento seja realizado. Só para lembrar aqui ao pessoal, esse negócio da Sebastião Mariano que eu falei, foi a população que falou, que é o terceiro acidente que acontece lá no buraco. O rapaz perdeu o equilíbrio da moto, bateu no buraco, foi o que culminou com o trágico acidente que ele acabou perdendo sua vida. Então, para dizer, foram as pessoas lá que disseram que era o terceiro acidente, e o que motivou mais a pancada, o acidente, né, ser terrível da maneira que foi justamente esse buraco que a gente cobra aí. Dona CAGES, final da Sebastião Mariano da Silva, pertinho daquele chafariz que o senhor inaugurou. Sim. Lá na Sebastião Mariano da Silva, aqui na cidade de Juazeiro do Norte. Prefeito, na periferia, calçamento, o trabalho não para. Não para. Tanto esses dados que eu passei há poucos instantes, que nós fizemos mais de 187 mil metros quadrados de asfalto, mais de 110 mil metros quadrados de calçamento. Nós lançamos agora, recentemente, o programa Pavimenta Juazeiro, fruto dos recursos que nós estamos conseguindo trazer de emendas,
constitucionais. E com isso nós vamos fazer calçamento de mais de 120 ruas do nosso município. Aí nas Pedrinhas hoje o pessoal já começa a ver, já perceber. Triângulo, Jardim Gonzaga, nós já fizemos um bocado. Todos os bairros serão contemplados. Campo Alegre, todos os bairros que precisam, né? Lógico, né? Então, Campo Alegre, Tiradentes, Frei Damião, Jardim Gonzaga, enfim, tem um sem número de ruas, então são 120 ruas que nós vamos fazer agora calçamento dentro desse programa Pavimenta Juazeiro, e é para isso que é importante o Juazeiro estar em dia. A gente paga a Previjun já para poder ter condições de receber o recurso e a gente entregar em melhoria. Já não tem representante em Brasília. Se sujo não, mas lasca tudo. Além da queda do coice. Pronto. Eu tenho dito muito isso, sabe? Além da queda do coice. Porque se você não tem representante, o pouco que tem, quando você consegue, se tiver com o nome sujo e negativado, podendo chegar um dinheirinho para ajudar o município, não. Se tiver negativado, com o nome no SPC e Serasa, como o cidadão fica, deixa de comprar. Deixa de receber empréstimo, deixa de receber recursos. Então a gente tem que ter muito cuidado para que isso não aconteça novamente. Para não pensar que a gente está criticando que é deputado federal, nós temos um deputado aqui de Juazeiro do Norte, está no final do mandato, a gente sabe das dificuldades que são encontradas aí no final do seu mandato. Para deixar bem claro, tem lá, mas tem essas dificuldades e faz oposição ao prefeito, para ficar bem claro aqui, para não pensar que a gente está criticando à toa, tá bom? Mas se você não critica, eu como convidado posso criticar. Pois fica à vontade. O que foi que o senhor já recebeu até hoje dele? É 1.600.000 reais. Pronto. Aí desse 1.600.000 reais, 1 milhão foi fruto de um pedido da vereadora Auricélia Bezerra. Daí eu tinha um compromisso de fazer um pagamento das inúmeras dívidas que existiam no nosso município. Só de pagamento de dívida foi mais de 450 mil reais. Então desse 1 milhão ficou aí para o município a quantia de 600 e poucos mil reais. Não, 500 e poucos mil, melhor dizendo, né? Não dá nem 600. E 1.600.000. Qual é a minha crítica que eu faço? Um deputado federal, ele tem direito a 22 milhões de reais quando soma tudo aí entre emendas individuais e emenda de bancada. Para ser justo, teve o recurso da Alameda, né? 400 e poucos mil reais. Isso, ou está incluso nesse daí já? Somando dois, vai dar isso aí. Pronto. Então não dá para aumentar mais muita coisa não. Então isso foi no nosso governo. A gente ri para não chorar, mas vejamos. Um deputado que é daqui, que recebe os votos daqui, da cidade de Juazeiro do Norte, tem 38 mil votos. Quantos milhões por ano de emenda? Tem até 22 milhões de reais entre emendas individuais e emendas de bancada. Né? Somando os meus 2 anos de governo, seriam 44 milhões de reais. Então, receber 1.600.000, onde você teve a sua esmagadora maioria dos seus votos, não dá para passar a mão na cabeça, sinceramente. E aí, né, porque a oposição, tudo bem, a gente sabe que realmente quando o cara é da oposição, não se sente muito confortável, mas os votos não foram da oposição nem situação, os votos são dos juazeirenses. Então vamos lá, Capitão Wagner colocou aqui quase 11 milhões de reais entre infraestrutura e segurança. Domingos Neto botou para Tauá mais de 178 tantos milhões. Aí disse, não, mas porque ele era relator do orçamento. E Júnior Mano, que botou quase 200 milhões no Ceará. E porque aqui o próprio deputado daqui colocou 8 milhões, eu fui em Porteiro, foi em Tarrafas, foi numa cidade aqui vizinha, enfim, Altaneira, enfim, uma cidade, colocou lá 8 milhões. Então, assim, ou você conta com os votos dos juazeirenses e conta com os juazeirenses, ou você não precisa dos votos dos juazeirenses e vai fazer política fora. Verdade. Prefeito Gleidson Bezerra, daqui a pouquinho a gente volta falando da infraestrutura aqui da cidade de Juazeiro do Norte. Daqui a pouquinho a gente volta abordando outro tema. Pode ser saúde agora? Pronto, daqui a pouquinho é um golpe d'água. Como dizia Bulhões lá naquele dançando o piseiro, né? Bulhões e sua galera lá. Pessoal, gente, um abraço, viu, Bulhões? Lá do pessoal da TV Padre Cícero, a gente vai tomar um pouquinho, molhar a garganta, um pouquinho d'água aqui. Daqui a pouco a gente volta falando a respeito da saúde aqui na cidade de Juazeiro do Norte com o prefeito Gleidson Bezerra.